Deus, obrigado, Pai. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor, Rei do Universo, Rei das nossas vidas também, Pai. Bendizemos o Teu nome. Te pedimos que o Senhor nos conduza como igreja, como servos, como filhos do Senhor, para fazer a Tua boa obra, a Tua boa vontade. E receba o nosso louvor em forma de gratidão por tudo que o Senhor fez e faz, por tudo que o Senhor é. Ao nosso Deus que está assentado no trono, digno de toda honra, de todo louvor. Essa canção fala do Senhor, do Deus Todo-Poderoso que está assentado no trono, o Alfa, o Ômega, aquele que é o poderoso, aquele que é, que era, que há de vir, o nosso soberano Deus. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, Senhor Jesus, ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Contigo estaremos pra todo sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, Senhor Jesus, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós temos passado por tantas novidades, né? Se fala muito hoje no novo normal, mas o que nós queremos mesmo é experimentar do novo do Senhor, daquilo que Ele tem de novo para cada um de nós.
Essa próxima canção, ela começa falando: cada vez que a minha fé é provada, tu me dá a chance de crescer um pouco mais. A maioria de nós, com certeza, não quer passar por aflição, por provação, mas que quando isso acontecer, que a gente possa experimentar da misericórdia, da graça, da bondade do Senhor em nós, que a gente possa sentir a mão dele nos abraçando, nos segurando. Então vamos cantar essa canção tão maravilhosa que fala da graça e do amor do nosso Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver rompendo em fé. Que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada dia vou viver rompendo em fé. Cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Glória a Deus. Quão formoso és, Rei do universo.
formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Senhor, glória ao teu nome. Bendizemos o teu nome, Senhor. Pai, entronizamos o teu nome, Senhor, e te agradecemos por essa semana que se passou, por mais essa semana que há de vir, Senhor. Que o Senhor esteja no controle das nossas vidas, de cada detalhe, Pai. Abençoe cada um que está participando desse momento, cada um que está assistindo, Senhor. Que a tua graça, que a tua paz seja sobre a vida de cada um, no nome do nosso Senhor Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, continue guardando o nosso coração e a nossa mente nele, que é a rocha. Antes de iniciarmos essa reflexão, gostaria de estar orando por nós. Pai, nós te agradecemos pela tua fidelidade. Te agradecemos porque até aqui nos ajudou o Senhor e cremos que o Senhor continuará nos ajudando até a consumação dos séculos. Coloco esse tempo que teremos aqui diante do Senhor, para que o teu Espírito, ó Deus, possa avivar esta palavra e trazer renovo, trazer ânimo, trazer vigor para os nossos dias, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, se você tem aí a sua Bíblia e queira acompanhar comigo essa leitura, vou ler Efésios no capítulo 6, do versículo 11 até o versículo 17. É um texto bastante conhecido e um texto, sim, um texto que fala de guerra. Vamos ler então Efésios 6, a partir do versículo 11. Diz assim o Espírito Santo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos irmãos, esse texto, como eu falei no início, é um texto que traz uma conotação de guerra, que traz uma conotação de uma disputa sendo travada em algum lugar, né? Sendo travada por alguém,
E nós fazemos parte desse grupo que está batalhando. Nós fazemos parte desse grande exército que precisa tomar as suas armas e que precisa ter consciência de que está numa disputa, de que está numa guerra, tá? E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui o que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias. E a respeito desse texto, que a ênfase é a guerra. Não sei se vocês já tiveram a percepção de como no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, se fala muito de guerra. Nós temos uma ênfase bastante grande no Primeiro Testamento a respeito da guerra, como que as pessoas disputavam entre si, como que elas batalhavam entre si por algo, tá? E esse algo era espaço, era poder, era território, né? Tem um estudioso, Steve Wells, e não por acaso ele é um cético ainda, né? Ele não crê na Bíblia como a palavra de Deus, mas ele é um estudioso dessa palavra. E ele calculou quantas pessoas morreram em todas as guerras que aparecem no Primeiro Testamento. E ele estima um número de 2,5 milhões de pessoas que tenham morrido durante todo o livro do Primeiro Testamento, né? Então vejam que é um número bastante grande e ele ainda não considerou, tirando a conotação dele era guerras, né? Mas nós vemos que muitas outras pessoas morreram, por exemplo, no dilúvio, né? Como por exemplo também no Mar Vermelho, e ali já era uma conotação de guerra. Então vejam que no Antigo Testamento existe essa conotação muito forte. Nós, quando lemos a Bíblia, nós percebemos essa característica forte de guerra no Primeiro Testamento, né? 2.000 anos se passaram, meus irmãos, e nós ainda estamos em guerra. Porém, essa guerra é uma guerra diferente. O que mudou nessa guerra? A guerra do povo de Deus no Antigo Testamento era uma guerra com o propósito de tomar, com o propósito de ocupar um determinado lugar, um determinado espaço. Uma guerra com o objetivo de se estabelecer, né? E hoje nós continuamos participando de uma guerra, porém essa guerra ela mudou de conotação. Nós não só não estamos lutando contra pessoas, e aqui eu falo nós cristãos, nós não só estamos lutando contra pessoas, como também nós estamos lutando contra algo que nós não vemos. Nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos carnais, com os nossos olhos físicos, aquilo pelo qual nós estamos combatendo, pelo qual nós estamos lutando. Nós não conseguimos enxergar fisicamente os nossos inimigos, né? Mas o propósito, ele ainda é o mesmo. O propósito ainda é ocupar. O propósito ainda é tomar alguma coisa. E nós vamos falar a respeito disso aqui. Irmãos, eu sei que cada um de nós tem as suas guerras individuais. Cada um de nós enfrenta as suas batalhas individuais, suas guerras, as suas dificuldades financeiras, as suas dificuldades emocionais, as suas dificuldades entre famílias, as suas dificuldades entre familiares, entre educação de filhos e por aí vai, né? Mas existe uma guerra muito maior e muito mais importante do que as nossas guerras individuais. E talvez nós estamos preocupando muito mais com as nossas guerras individuais do que realmente com essa guerra que importa, com essa guerra que realmente ela faz sentido, ainda que nós não possamos ver com os nossos olhos físicos. Irmãos, nós estamos batalhando a guerra pelo reino, a guerra pelo reino dos céus, pelo reino de Deus. Essa é a guerra que nós somos chamados para lutar. Essa é a guerra que o Senhor colocou armas espirituais nas nossas mãos para lutar,
para nós dispormos dessas armas e para que nós pudéssemos exercitar, para que nós pudéssemos usar, né? Jesus disse em Mateus 10:34, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Jesus dizendo, não vim trazer paz, mas vim trazer espada. É claro que o texto, que a palavra espada aqui, ela não tem uma conotação literal, né? Jesus não desceu do céu com uma espada física na mão, né? Essa conotação aqui, ela é um símbolo de uma divisão, ela é um símbolo de uma guerra que vai ser travada, que vai ser disputada, né? Mas ela tem um sentido figurado. E no versículo 35 ele vai dizer, pois eu vim causar divisão. E a espada, ela faz isso, ela divide, né? E a espada que o Senhor está dizendo aqui, ela tem essa conotação de luta, de disputa, de batalha que precisa ser travada, né? Divisão, normalmente quando alguém fala sobre divisão, a divisão ela acontece sempre quando alguém toma partido de, sempre quando alguém toma defesa de algo, de alguma coisa ou de alguém. Sempre quando alguém se posiciona a favor de algo, vai haver uma divisão. Principalmente se essa posição é uma posição firme, é uma posição convicta, né? Quantos jovens não tomaram posição firme e convicta a respeito do comunismo, por exemplo, no início do século XX, né? E travaram uma disputa ferrenha contra os cristãos, né? Tiveram jovens como Mao Tse Tung que empenhou-se a respeito do comunismo e travou uma luta ferrenha no início do século XX. E do outro lado, um outro jovem chamado Watchmani, que travou uma luta ferrenha a respeito do reino de Deus, né? Então, todas as vezes que alguém toma partido de alguma coisa, vai haver uma divisão. Ele vai provocar uma divisão. Interessante, meus irmãos, que Jesus também fala em Mateus 11:12. Desde os dias de João Batista, olha, desde os dias de João Batista, não desde os dias de Noé. Desde os dias de João Batista até agora, 8 de novembro de 2020. Até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O reino dos céus, meus irmãos, é tomado por esforço, e os que se esforçam apoderam, ocupam, né? Se apoderam do reino dos céus. Esforçar, meus irmãos, não é entregar a tarefa para alguém. Isso não é esforçar. Isso é descansar, né? Isso não é se esforçar, entregar a tarefa para alguém. Esforçar não é ficar sentado esperando, aguardando que alguém vai vencer uma batalha por você. Isso não é esforçar. Esforçar é exforçar. Exforçar é uma utilização de uma força extra, tá? De uma força a mais, de algo mais, tirar de onde parece não ter mais. Isso é esforçar. Imagina, irmãos, que o apóstolo Paulo ele diz que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E um maratonista, quando ele vê se aproximando uma linha de chegada, né, e ele sente a necessidade de uma força extra, de se esforçar, ele tira de onde não tem. Ele não fica olhando para trás, vendo o inimigo se aproximar e diz, eu não vou dar conta. Não. Ele tira uma força extra para que ele possa chegar em primeiro lugar nessa jornada. Numa corrida, meus irmãos, numa carreira,
numa disputa, numa guerra, sempre tem aqueles que vão ficando pelo meio do caminho, que vão se desanimando, que vão entregando os pontos. E eu não quero isso para mim, eu não quero isso para você. Em Hebreus 10, 38, um texto bastante conhecido também, que a palavra diz: o justo viverá pela fé, mas o justo viverá pela fé. Muito linda essa passagem, muito linda. Mas o texto ele tem uma sequência. E ele começa com uma letra, I, né? Adicionando algo. E se, uma condição, se ele recuar, o justo, se ele recuar, a minha fé, a minha alma não tem prazer nele. Nós queremos que Deus tenha prazer em nós. Você quer que Deus tenha prazer em você? Como que você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado? Eu quero ser lembrado como alguém que desistiu pelo meio do caminho, de alguém que ficou pelo meio do caminho, que não se esforçou, que não tirou essa força extra de onde já não tinha, né? Como que você quer ser lembrado? Você quer que Deus tenha prazer em você? Avance. Nós precisamos continuar avançando, seguir em frente, não ficar dizendo será é uma palavra de alguém que está com o coração cheio de dúvida, que não sabe, que não tem certeza. Mas aquele que tem fé, o justo que vive pela fé, ele diz: com certeza, eu tenho certeza absoluta, eu tenho certeza absoluta das promessas que o Senhor tem para a minha vida, eu tenho certeza absoluta das promessas que o Senhor tem para a sua igreja. Então o justo diz: eu tenho certeza. Tenha fé, meus irmãos, anime o seu coração, anime o seu coração. Exorte a si mesmo, fale para você mesmo, se exortando, se animando. O que está em jogo é o reino de Deus, é o reino dos céus que está em jogo. Nessa luta, nessa guerra que nós estamos vivendo, o que está em jogo é o reino, não é uma promoção profissional que está em jogo, não é o seu emprego que está em jogo. Tudo isso é importante. Passar no Enem, se formar na faculdade, tudo isso é importante. Mas não é o mais importante. O reino é o mais importante. E isso é que está em jogo. Então, anime o seu coração. Aqueça o seu coração. Clame ao Espírito Santo de Deus para que Ele encha o seu coração, para que Ele te renove, para que Ele te fortaleça, né? Não gaste sua energia com guerrinhas pessoais, guerrinhas políticas, clubísticas, ideológicas. Não gaste sua energia nisso. Não gaste suas emoções. Não gaste. Isso não vale a pena. Não gaste. Não sofra por conta dessas coisas. Sofra pelo reino, né? Sofra pelo reino do Senhor, porque Ele é certo. O nosso trabalho no Senhor não é vão, diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, quando nós falamos sobre guerra, algumas perguntas nos vêm à cabeça. Quem é o nosso inimigo? Você sabe quem é o seu inimigo? Quem não é o seu inimigo? Por que estamos lutando? Em qual fileira nós estamos alistados? Qual a nossa posição na frente de batalha? São algumas perguntas que eu gostaria, nesse tempo aqui, de poder discutir com vocês. A maioria das respostas estão no versículo 11 e no versículo 12 de Efésios 6. Você pode encontrá-las lá. Mas eu queria abordar algumas. É claro que existem muitas abordagens a respeito desse texto, mas eu gostaria de me concentrar nesse pouco tempo aqui com vocês, em poucas coisas, mas que são muito importantes. Quem é o nosso inimigo? Quem é o nosso inimigo? Versículo 12. Os nossos inimigos são principados
e potestades. Você já viu uma potestade? Você já deu de cara com um principado? Com certeza não, né? Então, a primeira característica do seu inimigo é que você não o enxerga com seus olhos naturais, mas ele está aí. Ele está aí. Ele está à nossa volta, ao nosso derredor, como diz Pedro, rugindo como um leão, esperando e procurando alguém para devorar. Ele está aí, né? E eu acrescento a esses principados e potestades, é claro que em parte tudo é a mesma coisa. Eu acrescento o espírito do anticristo, que João fala, né? 1 João 4,3. Mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. O espírito do anticristo, além dos principados e das potestades, nós temos o espírito do anticristo que está no mundo. Esses são os nossos inimigos. É contra eles que nós temos que batalhar. É contra eles que nós temos que empunhar as nossas armas, os nossos escudos, a nossa espada, a nossa lança. É contra eles que nós temos que nos equipar e nos preparar para a luta. É contra eles, porque eles estão no mundo. Espíritos não têm ossos, não têm carne e não têm músculo, meus irmãos. Por isso, eles não se cansam. Nós nos cansamos. Nós nos cansamos, porque nós temos ossos, carnes e músculos. Eles não. Eles não se cansam. Eles estão aí, vadeando pela terra, rodeando a terra, procurando alguém para devorar, né? E porque ele sabe que o seu tempo está se acabando. Ele sabe que o seu tempo está se aproximando e sentindo os sinais do mundo, nós temos essa sensação de que está cada vez mais perto o fim dele. E ele sabe disso e ele quer levar o maior número de pessoas consigo. E ele não se cansa. Por isso que nós precisamos nos esforçar, tirar uma força de onde parece que não tem. Os nossos inimigos, versículo 12, mas sim contra principados e potestades que atuam nas regiões celestes. Os principados e potestades atuam nas regiões celestes. Celestes é de céu, né? A Bíblia fala sobre 3 céus: o céu atmosférico, o céu espacial e o céu espiritual, né? Então, os principados e potestades, eles estão nesse céu espacial, atmosférico. Eles estão na terra, assim como nós também estamos. E a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha é contra eles. Como que eles vieram parar aqui? Você pode ver lá em Apocalipse, no capítulo 12, da peleja que houve no céu. E a terça parte dos anjos foram lançadas sobre a terra. Apocalipse capítulo 12. Quem não é o nosso inimigo? Você já sabe quem é o seu inimigo. Você já sabe contra quem você deve posicionar o seu armamento. E quem não é o seu inimigo? É importante saber quem não é o nosso inimigo? É importante, irmãos. É importantíssimo nós sabermos quem não são os nossos inimigos, para acontecer de nós não ficarmos atirando neles. Para acontecer de nós não ficarmos posicionando nossas armas contra eles. E eu confesso aqui para os irmãos, quantos tiros nós temos dado no nosso próprio exército, né? Eu mesmo me arrependo. Às vezes a gente usa rede social indevidamente e fica atirando no nosso próprio exército. Vocês lembram lá, acho que foi no início do ano, se não me engano, foi no início do ano, um avião do Irã, um avião de passageiros, que foi bombardeado pelo próprio exército iraniano. Olha que catástrofe, né? Então, é importante sabermos quem não são os nossos inimigos, para não ficarmos apontando sobre eles
e desferindo armamento sobre eles, né? Sobre os nossos próprios soldados, sobre a nossa própria equipe, sobre os nossos próprios colegas que estão na mesma fileira que nós estamos, batalhando pelo reino, né? Eu sei que você deve estar pensando sobre muitas coisas, né, que a gente tem ouvido ultimamente, mas o princípio é esse. O princípio não é sair atirando para todo lado. E quem não é o seu inimigo, correndo o risco de acertar na sua própria equipe, né? Então é importante sabermos quem não são os nossos inimigos. Eles não são candidatos políticos. Nossos inimigos não são candidatos políticos. Nossos inimigos não são colegas de trabalho, não são times, não são agremiações, não são facções, né? Por mais raiva que essa pessoa tenha feito em você, por mais perseguição que ela tenha sofrido contra você, por mais dor e sofrimento que ela tenha te causado, ela não é o seu inimigo. É o texto que está dizendo, não é sangue nem contra a carne. Por pior que seja a situação que você tenha vivido com uma pessoa, ela não é a sua inimiga. Não é contra ela que você deve desferir golpes espirituais. Os golpes espirituais é de oração e jejum pela salvação dela, né? Então é importante sabermos quem não são os nossos inimigos. Outra pergunta: por que estamos lutando? Por que estamos lutando? Você sabe por que você está lutando? Irmãos, quantos soldados vão para as guerras, matam, morrem, deixam viúvas, deixam órfãos e nem sabem por que estavam lá? Receberam uma ordem, receberam uma determinação, estão, de certa forma, fugindo de um castigo. Mas muitos deles não fazem a mínima ideia por que estão lutando. E nós sabemos por que nós estamos lutando. Versículo 11. Para derrotar o inimigo, isso é uma consequência, né? Dos vitoriosos, né? Derrotar o inimigo é a consequência dos vitoriosos, né? Para mostrar que nós somos os melhores, ou para no final da batalha levantar um troféu para que todo mundo possa ver o quanto nós somos bons? Não. Não, meus irmãos, nós estamos lutando para ficarmos firmes. Esse é o propósito, verso 11. Nós estamos lutando para ficarmos firmes. E a característica daquele que está firme é a posição de ficar de pé. Aquele que está firme está de pé. De pé é a posição do vencedor. Essa é a posição do vencedor, ficar de pé, né? Aquele que está no chão, ele não chega na carreira, ele não vence a carreira, ele não vence a batalha. Vocês já viram lá naqueles ringues? Eu detesto aquelas lutas, principalmente essas lutas atuais de UFC. Aquilo é o terror para mim, aquilo é horrível para mim. Mas vocês já viram o juiz levantar a mão daquele que estava no chão como vencedor? Claro que não. Aquele que estava no chão é o derrotado. Ele perdeu, né? Ele não é o vencedor. Mas aquele que está de pé é que tem a sua mão levantada pelo juiz, né? Então, nós estamos lutando para ficarmos de pé, na posição de vencedores, para que o justo juiz possa levantar as nossas mãos e dizer: você é vencedor. Então, esse é o motivo pelo qual nós estamos nessa batalha. Em qual fileira nós estamos alistados, né? Em qual fileira você está alistado? Quem está do seu lado é um bom companheiro de luta? Porque numa luta nós precisamos de bons soldados, de bons companheiros, pessoas que nós podemos confiar, né? A pessoa que está do seu lado é um bom companheiro de luta? E ele pode contar com você?
Ele pode contar com você nessa batalha, nessa luta? Qual que é a nossa posição no fronte? Qual que é a nossa posição na frente de batalha? Nós estamos na retaguarda? Qual que é a sua posição? A sua posição é uma posição de retaguarda? E aqui eu falo na área espiritual, né? Na retaguarda estão os intercessores, estão os governos, os mestres, os contribuintes, né? Os intercessores intercedendo pelos doentes, né? Para que eles possam voltar logo para a frente de batalha. Os governos orquestrando as ações, orquestrando os avanços, as recuadas estratégicas, as novas linhas de ocupação, né? Os intercessores intercedendo pela seara do Senhor, para que o Senhor aliste mais pessoas, intercedendo pelo sustento financeiro da obra, da batalha, intercedendo por aqueles que contribuem, que possam continuar contribuindo. Esses estão na retaguarda, né? Os mestres ensinando, preparando novos soldados. Não é verdade? Qual que é a sua posição? Uma posição de retaguarda? Então permaneça na sua posição. Sua posição é a linha de frente. A linha de frente é aquela linha que combate o inimigo diretamente, que a cabeça dele está exposta. A cabeça daquele que está na linha de frente está exposta ao inimigo, porque ele está combatendo o inimigo frente a frente. São os missionários, são os evangelistas, são os profetas, são aqueles que estão lutando pelas almas, aqueles que estão evangelizando. Eu conheci uma pessoa que tinha uma capacidade de evangelizar impressionante. E por situações que não cabe aqui julgar e nem relatar, se perdeu completamente. Né? Se perdeu completamente. E está numa outra linha de frente, que está numa outra linha de batalha, que é a linha que eu chamo de hospital. Não sei quanto tempo vai ficar lá. Mas qual que é a sua posição? Você está na linha de frente? Você é um missionário? Você é um evangelista? Você é um profeta? Lutando pelas almas? Mantenha a sua posição. Você está na linha que eu chamo de hospital? O hospital está ali cuidando dos enfermos, né? Você é aquele que cuida ou você é aquele que é cuidado? Né? Você é aquele que cuida dos feridos ou você é aquele que está ferido? O que cuida, exortando, animando, estimulando a voltar para a frente de batalha, a permanecer na guerra pelo reino, né? Também não dá para ficar a vida toda na enfermaria, não dá para ficar a vida toda no hospital, sendo cuidado. Tem pessoas que são assim, né? Tem pessoas que gostam de hospital porque são cercados de cuidado, né? São cercados por pessoas, não é verdade? Né? Não dá para ficar lá o tempo todo, não. Volta, né? Sai dessa região, em nome de Jesus. Se você está nessa região, se está naquela posição de ser cuidado, seja curado em nome de Jesus. Seja restaurado em nome de Jesus e volta para a sua posição de batalha. E se você está na posição de cuidar dos feridos, mantenha a sua posição. Meus queridos irmãos, essas posições elas podem mudar ao longo da vida, né? Essas posições elas podem variar de acordo com a nossa força, de acordo com a nossa idade, de acordo com a nossa capacidade de responder. Nós podemos variar as posições de batalha, mas o importante é nós não sairmos da batalha. Eu não quero para mim e eu não quero para você que sejamos como desertores. Eu acredito que não tenha ninguém aqui nessa posição de desertor, senão não estaria vendo esse vídeo.
Mas se por um acaso tem alguém que está nessa posição de desertor, é uma característica muito feia, né? É um adjetivo muito feio, né? Aquele que deserda, aquele que se torna um desertor, que abandona o seu grupo, que abandona o seu exército, que abandona os seus colegas que estão lá na batalha. Nós estamos na batalha, irmãos, e nós não queremos ser considerados como aqueles de Hebreus 10:38, dos que retrocedem. Que nenhum de nós seja enquadrado nesse versículo, daqueles que Deus não tem prazer na sua alma porque retrocedem, nenhum de nós. Meus irmãos, estamos numa guerra, e o inimigo, e as guerras, elas têm estratégias, né? Muitas guerras são vencidas por estratégias, e o inimigo tem uma estratégia, e a estratégia dele é gerar pânico, gerar medo, fazer barulho, para assustar, né? Às vezes nós nos assustamos com a freada de um veículo, de um latido de um cachorro, mas o inimigo tem latido, o inimigo tem feito barulhos no mundo com o objetivo de nos assustar. Não se assustem, meus irmãos, mantenham as suas posições, mantenham-se nas fileiras dessa guerra que nós estamos travando com o objetivo de permanecer firmes. Mantenham-se firmes. E eu queria estimular os irmãos a continuar lutando. E eu queria terminar com o versículo de Efésios 6:18. Nós lemos até o 17, e eu gostaria de terminar de propósito com esse versículo 6:18, que diz: com toda oração e súplica, que é uma das nossas armas, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, intercedam por mim, intercedam pela igreja, visualize os irmãos da igreja sentados nessas cadeiras, lembre-se dele em oração, ore por ele, sustente ele em oração, entregue munição para ele, para que ele possa continuar lutando, entregue, através de oração, armas para que ele possa continuar pelejando nessa batalha, em nome de Jesus. E eu gostaria que você fizesse isso, escolhendo, adotando um irmão, para que você possa interceder por ele. É claro que uns vão receber mais oração do que outros, mas eu tenho esperança de que ninguém vai ficar sem oração. Escreva o nome de um irmão, coloque na porta do seu guarda-roupa, coloque no espelho do banheiro, quando você vai levantar, escovar os seus dentes, você vê o nome dele lá, e ore por ele, interceda por ele, para que ele não desanime, para que ele permaneça firme, para que ele tome as armas espirituais, para que ele saiba quem são os seus inimigos, para que ele saiba por que ele está lutando, para que ele permaneça firme nas fileiras em que ele foi chamado. Irmãos, em nome de Jesus, eu peço isso a vocês, e que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, e que a graça do Senhor possa ser a principal na nossa vida. Em tempos de guerra, meus irmãos, nós não podemos ficar parados. Em tempos de guerra existe muito trabalho a ser feito. Que Deus abençoe você, sua família, e que te dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. A paz. Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, amém. O Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, amém. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor